Olá, eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar sobre direitos humanos, especificamente sobre o Pacto de São José da Costa Rica, uma das convenções sobre direitos humanos mais importantes das Américas, exatamente. E hoje a gente fala sobre a Convenção Americana dos Direitos Humanos, muito conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, tá bom? Olha só, Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, nós vamos observar alguns aspectos normativos e doutrinários sobre esse dispositivo vinculado à ciência dos direitos humanos. Então vamos lá. Convenção Americana de Direitos Humanos, muito conhecido como Pacto de São José da Costa Rica. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, foi adotada no âmbito da OEA, Organização dos Estados Americanos, por ocasião da Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, no dia 22/11/1969. Então a OEA, e aqui não é a ONU, é a OEA, tá? A OEA que adotou o Pacto de São José da Costa Rica, que foi celebrado na cidade de São José, na Costa Rica. São José é a cidade, Costa Rica é o país, né? Em novembro de 1969. Esse pacto foi discutido, votado, rediscutido, votado mais uma vez e adotado como Convenção Americana de Direitos Humanos, mas ele é popularmente e vulgarmente conhecido como Pacto de São José da Costa Rica. Reconhece que os direitos essenciais da pessoa humana derivam da sua condição humana e não da nacionalidade. Olha que interessante. Dá prevalência à condição de ser humano. Mais interessa você ser um ser humano. Não me interessa a tua nacionalidade. A nacionalidade é um aspecto, digamos assim, secundário aqui, né? Secundário. É um aspecto secundário para o pacto. Ao passo que a condição humana é a base da norma. Isso é muito típico da disciplina, desse ramo do direito público internacional, que são os direitos humanos. Valorizar o ser humano por ser um ser humano. Não há uma preocupação com o status social, não há uma preocupação com a nacionalidade, não há uma preocupação com a raça. Há uma preocupação de que ele é um ser humano. Essa é a grande ideia, né? Você valorizar as pessoas por elas serem pessoas. Você dá dignidade a essas pessoas única e exclusivamente por elas serem pessoas. Não interessa o comportamento, não interessa a origem, não interessa a nacionalidade. A grande preocupação é o fato de ser um humano. O Brasil aderiu a esse pacto. E é extremamente importante a gente lembrar do Pacto de São José da Costa Rica no Brasil, porque ele tem uma interferência muito grande em algumas regras, em especial na própria Constituição, e a gente vai comentar rapidinho sobre isso, tá? Olha só, o Brasil aderiu à Convenção Americana de Direitos Humanos, ou o Pacto de São José da Costa Rica, em 1992, 9 de setembro de 92. Não, tá errado isso aqui, peraí. O Brasil aderiu à Convenção em 9 de julho, não 9 de setembro de 92. Deixa eu cabeça arrumar aqui, peraí. 9 de julho, não 9 de setembro, 9 de julho de 1972. Peraí, vamos arrumar aqui. Pronto, estava repetida a informação e eu ainda falei setembro, né? Cadê o cursor? Aí, agora sim. Cadê? Vamos lá, pronto. Agora sim. O Brasil aderiu à Convenção em 9 de julho, não de setembro, 9 de julho de 1972. Acontece que aderir é uma coisa, depositar a adesão é um outro ato, é um ato secundário. E ele só fez isso no dia 25 do mesmo mês, data em que entrou em vigor no Brasil. E foi promulgada só em novembro de 92. Então, são várias datas que você tem que prestar atenção, embora isso seja muito chato, ficar gravando data, né? Mas o Brasil aderiu isso em 92. A Convenção Americana de Direitos Humanos é de 1969. Só em 1992 é que o Brasil acordou e falou, não, me dá aqui esse documento que eu também quero assinar. Mas só isso não é suficiente, porque ele tem que assinar o documento e devolver o documento assinado para a OEA
E isso só aconteceu em julho de 1992. E aí ela foi promulgada aqui no Brasil, ou seja, esse promulgar aqui no Brasil quer dizer que ela foi internalizada como norma dentro do Brasil só em novembro de 1992. Beleza? Então, é interessante você lembrar que o Brasil aderiu, protocolizou o seu acordo e depois promulgou como norma interna em 1992. Como assim, cabeça, como norma interna? Deixa eu te contar como funciona, em linhas básicas, essa questão dos tratados. Então, nós temos aqui uma convenção. Tudo bem? Essa convenção, ela é assinada pelo presidente da República. Beleza? Tranquilos? Isso aqui é o que a gente chama de adesão. Mas essa adesão, ela precisa ser referendada pelo Congresso Nacional no Brasil. É uma regra constitucional. Aí o Congresso Nacional no Brasil vai dar um ok. Isso volta para o presidente da República ratificar. E aí acontecem duas coisas. Ela é promulgada como norma interna e essa ratificação é encaminhado para o organismo internacional. ONU, OEA, OMS, enfim, seja o organismo que tenha produzido a convenção. Nesse caso foi a OEA. No caso da Convenção Americana de Direitos Humanos, foi a OEA. Então o Brasil ratificou e depois devolveu o documento assinado e ratificado para a OEA. Tá beleza? Quando ela é promulgada como norma interna, ela entra como norma infraconstitucional ou supralegal. Vai depender do tipo de votação e do tipo de matéria, o que a gente discutiu na aula passada. Que existem alguns tratados de direitos humanos que são equivalentes a emendas constitucionais, aí eles são supralegais. E existem outros tratados de direitos humanos, exemplo, Pacto de São José da Costa Rica, que eles são infraconstitucionais, eles não estão acima das leis, eles são leis ordinárias, tá? Mas isso tudo depende desse esqueminha, desse processo aqui, belezinha? Sussa, tranquilos, entendeu? Então vamos lá. Vamos voltar para a nossa telinha aqui para a gente poder conversar mais um pouco sobre o Pacto de São José da Costa Rica. A gente já sabe que ele é de 1969, mas só foi aderido pelo Brasil em 92, julho de 92, e só em novembro de 1992 é que ele foi promulgado como norma interna aqui no Brasil, assumiu o caráter de lei ordinária aqui no Brasil. Ele tem status, melhor dizendo, de lei ordinária aqui no Brasil. O Pacto de São José da Costa Rica ele tem 3 pedaços, 3 partes, digamos assim, né? A primeira parte trata dos deveres dos estados e direitos protegidos, enunciando os deveres impostos aos estados-partes. A primeira parte fala então de limitações do Estado, aquilo que o Estado não pode fazer, beleza? Aquilo que o Estado é proibido de fazer em relação ao indivíduo. Na parte 2, trata dos meios de proteção, enunciando os direitos civis e políticos garantidos pela Convenção. Enunciando, enunciar, não, é enunciando apenas, né? Enunciando os direitos protegidos pela Convenção. Então, na segunda parte, a gente vai encontrar as normas protetivas existentes no tratado. Essa parte 2 aqui, ó. Normas protetivas do cidadão, do indivíduo, né? E a parte 3, do que trata a parte 3? A parte 3 trata de questões gerais referentes ao tratado, né?
como assinatura, reserva, emenda, denúncia, essas questões que dizem respeito, por exemplo, à aceitação do tratado, a reservas. Reserva quer dizer, eu aceito o tratado, porém em determinado assunto eu não aceito. Isso é possível, é perfeitamente possível. Emenda, uma forma de alteração do tratado. E a denúncia, o que é a denúncia? Denúncia é quando você não quer mais saber do tratado. O termo denúncia aqui é diferente da denúncia, ação penal que existe no processo penal brasileiro. Esse termo denúncia quer dizer não quero mais fazer parte do tratado, estou rescindindo o tratado, estou fora, pulei, vazei, eu desisto, não quero mais saber de tratado nenhum. Então, são três partes. Uma parte limita o Estado, outra parte dá direitos que afeta o indivíduo, né? E a última parte fala de maneira geral do tratado, sobre a sua assinatura, emenda, reservas, denúncia e por aí vai. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho e dos principais direitos vinculados ao tratado, ou melhor, ao Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Principais direitos protegidos. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Isso aqui se atribui tanto para pessoas jurídicas como para pessoas físicas, né? Reconhecer a pessoa como entidade jurídica. Não quer dizer que todo indivíduo vai ter que ter um CNPJ, não tem nada a ver com isso. Mas é reconhecer o indivíduo como um ente qualificado juridicamente. Direito à vida, o que inclui a impossibilidade de restabelecimento da pena de morte para países que a aboliram. Isso aqui a gente chama de efeito clique, proibição do retrocesso, né? Uma garantia de direito à vida com a proibição de que você, país que já aboliu a pena de morte do seu regime jurídico, né, não a instale novamente, não faça ela funcionar outra vez. O Brasil tem por exceção. Isso quer dizer que nós não podemos trazer a pena de morte como regra no Brasil. Não, por quê? Porque a gente assinou esse tratado. E esse tratado não vai admitir que a gente estabeleça uma pena que não era regra como regra. Percebe? Estabelecer pena de morte no Brasil não é tão simples assim, embora muita gente deseje isso, o Brasil não está preparado e não tem hoje estrutura jurídica para fazer isso. Direito à integridade pessoal, a gente está falando de integridade física, psíquica e moral. Isso do homem, da mulher, da criança, do idoso e do preso também, tá? Proibição da escravidão e da servidão é outro direito extremamente importante. Direito à liberdade e segurança pessoais, garantias judiciais, por exemplo, direito à ampla defesa e contraditório, né? Respeito ao devido processo legal, princípio do juiz natural, do promotor natural e por aí vai. Princípio da legalidade e da retroatividade. O Estado brasileiro e de todos os estados signatários do Pacto de São José da Costa Rica devem observar o princípio da legalidade, não podem agir ao arrepio da lei, né? E o princípio da retroatividade. Direito à indenização por erro judiciário, uma regra constitucional também. Proteção da honra e da dignidade. Liberdade de consciência e de religião. Outros direitos protegidos pelo Pacto de São José da Costa Rica. Liberdade de pensamento e de expressão. Direito de retificação ou de resposta. Direito de reunião. Liberdade de associação. Proteção da família. Direito ao nome, isso aqui está vinculado à dignidade do ser humano, possuir nome e filiação, direitos da criança, direito à nacionalidade, que é um direito humano de primeira geração, direito à propriedade privada, direito de circulação e de residência, direitos políticos, igualdade perante a lei, proteção judicial, bacana isso, né? Bom, a gente deu uma geral nos principais direitos protegidos pelo Pacto de São José da Costa Rica, né? E aí é interessante a gente observar que como é que eu sei que esses direitos são respeitados? Como nós podemos fiscalizar tais direitos?
E aí aparece o próprio pacto estabelecendo os órgãos de controle, os mecanismos de controle, os mecanismos de fiscalização. Comissão Interamericana de Direitos Humanos possui papel dúplice, né, no sistema interamericano, é órgão da OEA e é órgão da Convenção Americana. Tem sede em Washington, nos Estados Unidos, que também é sede da OEA. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela tem uma função de fiscalizar o cumprimento dessas regras pelos países que assinaram o Pacto de São José da Costa Rica. Se você quiser reclamar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, você não faz a reclamação direto à Corte, você tem que se dirigir primeiro à Comissão Interamericana, e essa Comissão Interamericana vai analisar a situação, se ela entender que é o caso e é correto, ela vai designar vai dar início a um processo perante a corte. O cidadão não tem acesso direto à corte, ele tem acesso à comissão. E mesmo assim, para a comissão atuar em algum caso de direitos humanos, não é muito simples, né? São situações bem complicadas e a grande preocupação não é com o indivíduo, mas sim com uma coletividade maior. Tá? Então a gente tem a Comissão Interamericana como se fosse um órgão fiscal, um órgão acusador, um órgão de atendimento ao público. Seria uma mistura da Defensoria Pública com o Ministério Público, mais ou menos isso. E aí, para apreciar os pedidos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fica em São José da Costa Rica, também chamada de Corte de São José. Ela só vai tratar das questões pertinentes ao Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, Interamericana de Direitos Humanos. E ela vai proferir decisões que vai atingir em cheio o Estado que não está cumprindo as regras do pacto. Existe um ponto bem interessante do Pacto de São José da Costa Rica, que e esse merece a nossa atenção, que diz o seguinte, é a proibição da prisão civil. O Pacto de São José da Costa Rica proíbe a prisão civil, tá? Pacto de São José da Costa Rica proíbe a prisão civil. Acontece que a Constituição Federal de 1988 admite em duas possibilidades: alimentos e o depositário infiel. Beleza? Tudo bem? O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que não há no Brasil prisão civil por depositário infiel. Não há no Brasil prisão civil por depositário infiel. De onde é que ele tirou o fundamento para dizer que a Constituição não pode autorizar a prisão do depositário infiel? Do Pacto de São José da Costa Rica. Pô, cabeça, mas então o Pacto de São José da Costa Rica revogou a Constituição? Não. Olha só. O Pacto de São José da Costa Rica, ele entrou no Brasil como lei ordinária. E essa lei prevaleceu sobre as normas que autorizavam a prisão civil, exceto a Constituição. Exceto a Constituição Federal de 88. A Constituição prevê
a possibilidade da prisão do depositário infiel. Mas quem regulamenta isso são normas infraconstitucionais. Existe uma regulamentação de normas infraconstitucionais sobre a prisão do depositário infiel. Como o pacto entrou no Brasil como lei ordinária, ele é uma norma infraconstitucional. Então, nesse conflito de normas, o Supremo diz que prevalece o pacto em relação ao depositário infiel. E aí ele diz que, por um conflito de normas infraconstitucionais, o pacto prevaleceu sobre as demais normas, não autorizando a prisão civil por depositário infiel. Depois dessa decisão, isso virou súmula vinculante do Supremo, e hoje nós não temos a possibilidade de executar a prisão por depositário infiel. Nós temos aí uma norma constitucional que prevê a prisão, mas ela não pode ser executada. Não houve uma revogação do dispositivo. Não houve. O pacto não revogou a Constituição. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes que a gente tenha para explorar nessa aula, porque o examinador pode querer te engambelar, querer dizer que o pacto revogou a Constituição quando não revogou. Não há uma revogação. Beleza? Sussa, tranquilos? E agora, meu amigão, bonitona, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma olhada no Pacto de São José da Costa Rica e nos seus artigos, para você se familiarizar. Mas é muito importante que você faça uma leitura de todo o texto do Pacto de São José da Costa Rica. Eu não vou ficar lendo com você aqui na tela, porque isso é bem pouco produtivo, é chato, é enfadonho, você vai dormir e gastar seu tempo aí com uma leitura que eu não preciso ler para você. Você sabe ler, né, meu amigão, né, bonitona? Então eu só vou destacar alguns dispositivos importantes do Pacto para você destacar aí no seu material também. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos lá? Dar uma lida agora? Eu vou colocar ele aqui na tela já com os destaques. Então vamos lá, vamos dar uma olhada agora no texto do Pacto de São José da Costa Rica. A gente vai analisar alguns dispositivos apenas, porque não faz sentido a gente ficar lendo isso para você, né? Então você pega em casa com o seu material, dá uma lida no material e aí você pode se preparar melhor para a prova. Eu vou te indicar alguns dispositivos que eu penso que são mais importantes. Lembrando que ele tem um preâmbulo, que é a parte inicial dele, uma espécie de introdução do Pacto de São José da Costa Rica, como toda e qualquer norma pode ter, né? Os considerandos, que é uma parte que a gente vai pular de cara já, e nós vamos fazer o seguinte, a gente vai começar agora, aqui ó, a falar da obrigação dos estados, né? Eu tenho aqui uma enumeração dos deveres aplicados aos estados. Deveres dos estados e direitos protegidos. Essa é a primeira parte, a parte 1 do Pacto de São José da Costa Rica, e a gente tem aqui a obrigação de respeitar os direitos. Todos os estados partes são obrigados a respeitar todos os direitos contidos no Pacto de São José da Costa Rica. E isso é extremamente importante para o pacto, por uma razão muito simples, porque cria o dever, cria a obrigação dos estados partes cumprirem com essas regras. E se não cumprirem, os estados partes podem ser condicionados, obrigados a cumprir essas regras, sob pena de terem sanções. E aqui no artigo 1º a gente já vê a primeira hipótese disso. Olha só, dever de adotar disposições de direito interno. As regras internas de cada país devem manter compatibilidade com o pacto. E aquelas que mantêm compatibilidade devem ser observadas. Direitos civis e políticos. Isso é muito interessante, porque o pacto trata de direitos civis e políticos, dando um reforço nesse tipo de proteção, já criada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui é um reforço, é um complemento na esfera interamericana. Daí a importância de a gente trabalhar também a questão dos direitos civis e políticos, que são vários, né? Direitos civis como direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade de locomoção, né? O que mais que a gente pode trabalhar aqui, ó? Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral, um dos principais direitos que a gente viu na primeira parte da aula, né? Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes, uma regra que tem compatibilidade com a Constituição da República. Esses direitos civis aqui, eles são muito parecidos com o que a gente conhece como direitos fundamentais na nossa Constituição, quer ver? Vamos pegar um outro aqui, ó. Direito à liberdade pessoal, toda pessoa tem direito à liberdade e segurança pessoal, ninguém pode ser privado da sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições. Eu posso ter privação da minha liberdade, mas desde que exista uma razão lícita para isso, uma razão legal, caso contrário não dá. Eu teria um cerceamento ilegal da minha liberdade, né? Ó.
Ninguém deve ser detido por dívidas. Esse princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Por causa desse dispositivo, por causa do artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica, é que não se pode efetuar mais prisões civis no Brasil, segundo a posição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é um dispositivo que você tem que destacar ele, inclusive no material de estudo. Com certeza você vai ler todo esse texto e vai destacar outros, e isso é importante. Um critério para você destacar se você não souber o que é importante e o que não é. Olhe para o texto e faça uma referência com o que existe na Constituição da República no artigo 5º, ou no artigo 7º, ou lá no artigo 14, no artigo 15, no artigo 12, tá? Que você vai estar estabelecendo um paralelo de direitos civis e políticos extremamente importante, tanto para o teu estudo como para o enriquecimento do seu conhecimento, tá? Beleza? Vamos embora. O que mais que a gente tem aqui de importante que eu já destaquei para vocês? Tá mais para baixo. O que eu quero mostrar para vocês está mais para baixo. Já chegamos lá. Nossa, cabeça, é muita coisa. É, muita coisa. Mas não faz sentido eu ficar lendo isso aqui para vocês. Tem algumas partes que eu separei e que eu marquei de amarelo para a gente conversar. Aqui, ó, direitos econômicos. Por que eu parei aqui nos direitos econômicos? O Pacto de São José da Costa Rica fala de direitos econômicos, sociais e culturais, mas ele fala de maneira muito geral, muito superficial. Por isso que na nossa próxima aula a gente vai estudar justamente um pacto interamericano de direitos sociais, de direitos culturais, direitos econômicos. É um pacto específico para esse assunto. Mas aqui no Pacto de São José da Costa Rica a gente já tem algumas regras. Então qual que é a minha dica de estudo aqui para você? Pega essa parte dos direitos sociais e econômicos e relaciona com a próxima aula que a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá legal? Então vamos para frente porque eu quero te mostrar outras coisas importantes e bem bacanas sobre o pacto. Aqui, ó, já está passando de uma aqui, ó. Ó, órgãos competentes. Lembra que a gente viu na nossa aula a estrutura da proteção oferecida pelo Pacto de São José da Costa Rica? E aí eu falo de órgãos competentes. São competentes para conhecer assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados partes nesta convenção, ou seja, pelos compromissos assumidos pelos Estados partes em relação ao Pacto de São José da Costa Rica. A primeira, ó, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aqui, nesse capítulo 7, você vai destacar e você vai conhecer a estrutura da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Sua competência, o que pode fazer, o que não pode fazer. E na sequência, a gente vai encontrar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Cadê ela? Já chegamos lá. Já vai. Aqui, ó. Vamos lá. Será que eu não marquei? Não, marquei sim, sabia que eu tinha marcado. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu estou no artigo 52-1. Quando eu falar da Corte Interamericana de Direitos Humanos, você vai vir para o capítulo 8. A comissão é no capítulo 7. A Corte é no capítulo 8. Toda estrutura referente à Corte Interamericana de Direitos Humanos você vai encontrar aqui. Então, minha dica, estude separadamente. Primeiro estude a comissão, faça uma leitura, marque alguns dispositivos que você reputar importante. Que dispositivos? Estrutura e competência são os mais importantes. Sobre estrutura e sobre competência. Composição, quantas pessoas são e quais as competências que a comissão tem. A mesma coisa você vai repetir aqui na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você vai analisar composição e competência, que é o que mais cai em prova. E é isso que eu quero que você anote. Você não tem que ficar lendo todos os artigos. Vamos otimizar a nossa vida de concurseiro, né? Porque é cansativo, eu sei disso. Vocês têm um monte de coisa para estudar. Então, vai direto, composição e competência. É isso que eles vão perguntar. Não vão ficar perguntando outras coisas. Até tem mais coisas aqui, mas o importante é você pesquisar, ou melhor, estudar composição e competência, tanto da corte como da comissão. Vamos lá. O que a gente pulou aqui já? Opa, disposições comuns. Aqui a gente já está no final da declaração. A gente tem a parte que fala de disposições comuns que se aplicam tanto para a corte como para a comissão. Isso é muito importante você estudar também, porque são regras que vão aplicar para os juízes da Corte Interamericana e também para aqueles que compõem, para os membros que compõem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Disposições gerais e transitórias é a parte final, que fala de assinatura, ratificação, reserva, emenda, protocolo e denúncia, que é aquela parte finalzinha da primeira parte da nossa aula. Então é muito importante você olhar esse finalzinho aqui, tá? Mas de todo esse pacto, de toda essa norma que eu estou mostrando para vocês aqui rapidamente, porque isso aqui é só para te mostrar o que você tem que estudar, tá? E a gente já chegou ao final dela. Existem dois pedaços que são muito importantes. Um é esse aqui. Cadê? Aparece aí, fio. Aqui, ó. Disposições gerais e transitórias, porque ele vai falar justamente de assinatura, ratificação, reserva, emenda, protocolo. Dá destaque para o capítulo 10, estude bem o capítulo 10. E a outra parte que eu reputo muito, extremamente importante, é sobre composição e competência da Comissão de Direitos Humanos e da Corte de Direitos Humanos. Então, se você não está com saco, não está com paciência, não quer ler esses mais de 70 artigos, não tem problema não. Se concentre, foque na composição e na competência da comissão e da corte e aqui nessa parte final da assinatura, tá? Por que eu estou te dando essa dica que parece uma coisa perigosa, por sinal? O ideal é que você leia tudo, né? Mas se você não está com tempo, não está com paciência, não quer fazer essa leitura, e eu entendo porque é cansativo, você tem outras matérias para estudar. Então faz o seguinte, vai nessas duas partes que eu te indiquei. Pô, cabeça, mas e os direitos? Os direitos, via de regra, você vai estudá-los no direito constitucional. Lá no direito fundamental, porque são muito parecidos. Então você pode dar uma arriscada, digamos assim, na hora da prova, se eles te perguntarem sobre algum direito contido no Pacto de São José da Costa Rica. Você pode seguir justamente pelo paralelismo com o artigo 5º, por exemplo, ou com o artigo 7º, que vão falar de direitos fundamentais de todo cidadão brasileiro. Então dá para arriscar? Dá. Não é o ideal. Mas se você não tem paciência, não tem tempo, tá difícil, precisa estudar outras coisas, se concentre nesses dois grandes grupos que eu te mostrei agorinha. Tá bom? Beleza? Meu amigão, bonitona, a gente encerra por aqui o Pacto de São José da Costa Rica e na próxima aula, deixa eu pegar aqui para você o que a gente vai ver na próxima aula, para eu não falar besteira, né? Além daquelas que eu já falei, né? Pera aí, deixa eu pegar aqui no computador, já estou abrindo. Vamos lá para o último slide, beleza, pronto. A gente vai falar na próxima aula sobre o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, que é um outro pacto também tranquilo, rápido, leitura filezinho, e a gente conversa com ele daqui a pouquinho, tá bom? Te aguardo na próxima aula, meu amigão. Até mais. Opa, faltou uma coisa aqui, deixa eu pular a tela aqui, né? Agora sim, cadê? Aí, agora sim. Até mais, meu amigão. Te aguardo na próxima aula para a gente conversar sobre o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Até mais.